que você ouviu? Que a PGR ficou exposta com tudo isso? Porque o ministro falou várias vezes, lamento que a PGR não tenha identificado, ou lamento que não tenha analisado, mas não restam dúvidas de que este cidadão tem que voltar para a prisão. Como é que isso bateu, hein, na República, Théo Cury? Elisa, bom dia para você, para Clarissa, para Isabel, ótimo dia para quem acompanha a gente. Bom, no final das contas, a Procuradoria, se a Polícia Federal era a favor, se a decisão do ministro foi acatando o pedido da PF, a Procuradoria-Geral da República acabou mais isolada, acabou sendo exposta com essa decisão do ministro André Mendonça. A Polícia Federal solicitou a deflagração da operação com a ordem de mandados de busca e apreensão, de medidas cautelares e da prisão preventiva de algumas das pessoas suspeitas de participarem desse esquema criminoso. Quando chegou na Procuradoria-Geral da República, que tinha 72 horas para dar uma resposta, a PGR não deu a resposta dentro do prazo certo, deu a resposta algumas horas depois dessas 72 horas estabelecidas pelo ministro André Mendonça, e quando se manifestou, disse, olha, não consigo me manifestar dentro desse prazo, precisaria de mais prazo, é um tema complexo, envolve a vida das pessoas. Justamente por isso, nesse momento, a PGR não vai dar um parecer. Ao não dar um parecer, a PGR acabou se manifestando de maneira contrária. Não foi explicitamente contra, mas deixou de ser favorável. E aí, isso acabou fazendo com que a PGR levasse um puxão de orelha do ministro André Mendonça. Falou que lamentava o posicionamento e a resposta dada pelo Procurador-Geral da República. Fato é que, com isso, a PGR acabou sendo exposta, acabou se isolando com relação ao que a PF avaliava e ao que o ministro André Mendonça avaliava. O ministro chegou a dizer que havia fartas provas, robustas provas que mostravam que havia um risco quanto mais se demorasse a tomar uma decisão. Algo que, na avaliação dele, o Procurador-Geral da República não viu. Daí tomou essa decisão, obviamente causou ali um desconforto. Um ponto importante é que, ao longo de todo esse processo, vocês vão se lembrar, o Procurador-Geral da República não tomou grandes iniciativas rebatendo ou questionando decisões do ministro Dias Toffoli quando ele relatava esse inquérito no Supremo Tribunal Federal. É verdade que ele, de fato, rebateu alguns pontos específicos. Criticou, por exemplo, e pediu que o ministro reconsiderasse aquela ordem para uma acariação no dia 30 de dezembro do ano passado, quando Toffoli determinou a acariação sem que houvesse sequer ouvido os investigados do caso, algo que foge completamente do que é esperado para um processo de oitiva e aí sim de acariação. O Procurador-Geral rebateu, recorreu, não conseguiu, mas no final das contas acabou sendo revertido esse ponto. Depois ele também pediu uma reconsideração de Toffoli quando ele isolou a Polícia Federal da análise do material apreendido na segunda fase da Compliance Zero, em janeiro desse ano. Mas não houve nada muito além desses questionamentos técnicos de decisões tomadas por Dias Toffoli. E esse acaba sendo mais um ponto. Ele já foi contrário a algumas medidas propostas pela Polícia Federal nas fases anteriores, que também acabou ali causando um certo desconforto na Polícia Federal. E, por exemplo, havia uma pressão na Procuradoria-Geral da República para que o procurador tomasse alguma iniciativa no sentido de pedir o afastamento de Toffoli dessa investigação. Lá atrás, quando havia aquelas críticas com relação à atuação do ministro. Cabe à Procuradoria-Geral da República a responsabilidade, cabe à PGR apresentar um pedido de suspeição ou de impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso não aconteceu. Nesse caso específico, houve inclusive pedidos ao Procurador-Geral para que ele pedisse, e ele arquivou alguns desses pedidos. Fato é que essa é mais uma decisão que causa para alguns operadores do direito estranhamento diante dos fortes indícios e da quantidade de provas que foram elencados pela Polícia Federal.